a educação de antigamente, é muito melhor do que a educação atual, do que a educação nos dias atuais. Aí a educação que os pais davam aos seus filhos, a educação de antigamente, né, da época da minha avó, da minha bisavó, para a educação atual. Como é que mudou? O que há aí de melhor? Será que era melhor a educação de antes ou a de hoje? Vamos ver aqui nessa fala dessa mulher aqui, né? Ela é muito respeitada na questão de podcast, ela sempre vai muito. Vamos ver aqui o que ela fala sobre este assunto, sobre a educação atual. Veja só. Dessa forma, e eu vou criar meus filhos diferente, meus filhos vão ter o que eu não tive, meus filhos não vão passar pelo que eu passei. Só que nessa nós quebramos a cara, porque nós resolvemos inventar um caminho novo, só que esse caminho está dando muito errado. Olha para nós aqui, para nossa geração, tudo bem que os nossos pais tiveram lá os erros deles, mas nós somos seres humanos viáveis, nós viramos gente. Trocando em miúdo, como dizem Minas. Então, nossos pais tiveram os erros deles, mas nós viramos gente, nós somos seres humanos viáveis. E aí nós resolvemos inventar um novo modelo de educação, só que está dando errado. Nós estamos criando seres humanos frouxos, que não suportam regras, que entram dentro da empresa, não suportam autoridade. Aí o chefe chama atenção, o Juninho já chega em casa, ai, o meu supervisor me chamou atenção. Aí a mãe... Pura verdade, né? A criação de antes, vamos dizer assim, aquela criação mais dura, mais rígida, realmente educava de verdade. Hoje em dia a gente vê que essas pessoas que são maduras, que tiveram uma educação mais rigorosa, uma educação mais rígida, né? Realmente viraram gente, né? Muitos que não quiseram nada com a vida, isso aí é uma questão de escolha, um ou dois, que nem todo mundo vai ser perfeitinho, vai querer andar na regra. Mas em relação, é uma pura verdade, porque eu convivi muito na casa da minha avó e eu percebi isso, né? Até o jeito que a minha avó também me criava assim na linha dura, né? Minha própria mãe também, graças a Deus, me educou assim, a educação, né? Me deu uma excelente educação, eu agradeço demais. Para mim, tudo que é aquilo que eu me tornei hoje em dia, eu agradeço muito a educação da minha mãe. E a questão da educação dos meus avós já era uma educação mais rígida e mais rigorosa, né? E hoje em dia, né, tantas leis que existem, que aí proíbem da pessoa vir com distrato, né? Eu sou totalmente, né, contra essa questão de você vir com questão de agressão física, isso aí jamais. Mas antes de você colocar a criança de castigo, né, eu sou muito de acordo nisso, que você coloca ela de castigo e não vir de maneira nenhuma com questão de agressão, com questão de chicote, não. Isso aí eu não concordo que as pessoas façam hoje em dia. Isso aí você tem que conversar, tem que ensinar e tem que pôr no máximo de castigo. Mas antigamente a educação que os pais tinham, eu lembro muito que quando tinha alguns adultos conversando, né, eu também alcancei essa época ainda, você não podia nem passar pelo meio ali. Se tivesse o meu avô ou o meu tio, alguém assim conversando ali na sala, a criança ela não poderia passar nem naquele meio ali, né, porque ali era um tipo de, vamos dizer assim, de desonra muito grande, né, de falta de respeito, né? A criança não podia falar nada se o adulto estivesse conversando. Hoje em dia tem crianças aí, quando está o pai ou a mãe conversando, ou algum adulto, ou algum colega assim por perto, a criança até diz que é mentira, não, isso aí que ele está dizendo é mentira, né? Então, por que rumo foi a educação atual? De quem é a culpa? Né? Os tempos mudaram, o que foi que aconteceu? Vamos continuar ouvindo aqui a reflexão dela. Fala aquela frase maravilhosa, pede demissão porque você não precisa disso. E aí vira aqueles homens frouxos, que não aguenta nada, que não cresce na vida, que não aguenta a vida como ela é. Nós estamos criando, e a nossa geração atual, os nossos filhos, como se a vida fosse um morango. E a vida não é um morango. Hoje uma pessoa me perguntou, doutor, o que cunhou a sua personalidade? Que a senhora parece uma mulher muito forte e tal. Eu nunca tinha pensado nisso. Mas o que cunhou minha personalidade foi a vida que eu passei. Exatamente. Foi a vida que eu vivi. A vida nunca foi fácil para mim, sargento. Nunca. A vida sempre me ofereceu desafios. E meu pai e minha mãe sempre diziam, vai, não desiste, luta, tá difícil, mas continua. Meu pai e minha mãe nunca passaram a mão na minha cabeça, e nem dos meus irmãos, nós somos 7 filhos. Então, as dificuldades fizeram com que nós nos tornássemos seres humanos mais fortes. As dificuldades fizeram com que nós nos tornássemos seres humanos mais fortes. Isso aqui é muito interessante, essa fala dela.
Porque eu já vi vários amigos meus que tiveram uma criação que o pai super protegia, que a mãe super protegia, e aí viraram pessoas aí que não conseguem lutar, né? Não conseguem conquistar, não conseguem ir atrás daquilo que quer. Então a superproteção, muitas das vezes, em vez de ajudar, ela faz atrapalhar o crescimento pessoal da pessoa. Então a vida dura, realmente, aquelas pessoas que tiveram uma vida de mais dificuldades, aquilo ali foi até um combustível para fazer ela ir a lugares mais longe, ela continuar a lutar, não desistir, foi motivação. É muito interessante essa fala dela aqui, sobre a gente entender que a vida realmente não é fácil para ninguém, que a vida tem as suas dificuldades, que a gente tem que ir à luta, tem que ir à batalha, né, que a gente não pode desistir. É muito forte mesmo e de muita precisão, né, isso que ela fala aqui, é muito utilidade pública mesmo. Hoje nós estamos fazendo o caminho inverso. Nós estamos fragilizando os nossos filhos. Estamos criando uma geração pelinha de ovo, que não aguenta nada, que não suporta nada. Qual que vai ser o futuro dessa história? Como que as pessoas vão se comportar? Eu falo muito, pessoal da educação positiva, pega muito no meu pé, né? E mete o pau em mim, e hater, enfim, não tô nem aí com isso. Também. Porque tem que ter educação positiva. O senhor sabe o que é educação positiva? Não. Educação positiva é criar a criança com mais liberdade, é discutir com ela as regras, é chegar à conclusão junto com ela no que é bom para ela. Gente, desde quando isso funciona? Educação positiva é não poder falar não. Então imagina você lá no médico, o médico é educação positiva. Aí o senhor chega lá, vamos supor que o senhor fuma. Aí o médico fala assim, olha Cássio, deixa eu te contar, o senhor está à beira de um câncer de pulmão. O que você acha que nós devemos fazer? Nós devemos parar de fumar? Ou o senhor quer continuar fumando para o senhor ter um câncer? Vamos decidir juntos. Que ignorância, gente. Ignorância. Nessa vida tem quem entende e tem quem precisa entender, está em processo de entender. E quem entende precisa se posicionar. Hoje nós temos pais e mães com medo de se posicionar, com medo dos filhos. Essa é a verdade. Nós estamos com medo dos nossos filhos, de se posicionar, de tomar uma decisão e os nossos filhos espanarem a cabeça. Só que está acontecendo o inverso. Pais e mães sem autoridade, sem limite, sem regra. Nós achamos assim. Pura verdade que ela diz. Né? Aí vem a questão do posicionamento dos pais e das mães, né? Da criação dos filhos, não deixar a sociedade cuidar dos filhos. Eu sempre cito muito, né, nosso modo de viver, né? Hoje em dia eu falo muito da minha família, que nós vamos à igreja, somos cristãos, seguimos ao nosso Senhor, e aí alguns vídeos aqui eu já falei sobre a gente não deixar a sociedade cuidar dos nossos filhos, não deixar a educação, não transferir a responsabilidade que são nossa, nós os pais, para a escola, para os professores ou para as redes sociais, uma influência aí da vida. Né? A responsabilidade da educação dos nossos filhos está nas nossas mãos, o pai e a mãe, que tem que ensinar o filho em casa o que é certo, o que é errado, né? O pai e a mãe, e não transferir essa educação lá para a escola ou para uma influência da vida. O que você acha sobre esse assunto? Deixa aqui nos comentários, deixa like no vídeo, se inscreve no canal, toca o sininho em todas para você não perder nenhum vídeo, nenhum react aqui do canal. Também deixa um coração no perfil, segue aí o perfil, compartilha com seus amigos e muito like no vídeo. Né? O like é que faz esse vídeo ser melhor distribuído. Que Deus abençoe e eu te aguardo no próximo vídeo, se o Senhor nos permitir.